dia a todos. Bom dia, conselheiro Valmir, conselheiro Malheiro. Bom dia, presidente. Conselheiro Cristóvão, conselheiro Polanco. Bom dia, conselheira Dulce, conselheiro Ana Lu. Bom dia, doutor Mário Sérgio. Seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web. Havendo quórum regimental estando presente o ilustre representante do Ministério Público, declaro aberta a sessão plenária de número 1581. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão número 1580, realizada no último dia 26 de setembro. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora, então, para os julgamentos da pauta. Iniciamos no item 1, que temos como, o item 1, que tem como relator o novo conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Que bom. A pauta vai ser realmente, pelo visto, vai ser uma pauta rápida. Então, presidente, nós estamos falando sobre o processo 145.621, o item 1 da pauta, e que vamos ao relatório deste processo. Trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Edivaldo Soares de Magalhães, diretor-presidente do DEPASA, à época, em face do acordo número 15.462/2021 do plenário desta Corte de Contas, exarados nos autos do processo número 138.775, que condenou de forma solidária a devolver, ou seja, a devolução de valores, e ainda aplicar-lhe multa individualmente, com fundamento no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93. Em seu recurso de folhas 3/17, o recorrente apresenta as razões com que pretende reformar a decisão guerreada. A 5ª IGCE, responsável pela instrução do feito, emitiu um relatório técnico de folha 30/39. Emitidos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, as folhas 44/46. Senhor presidente, este é o relatório. Obrigado, conselheiro. Passo a palavra ao doutor Mário Sérgio para seu pronunciamento. Obrigado, nobre presidente, conselheiro Valmir Ribeiro, conselheiro Antônio Malheiro, conselheiro Cristóvão Messias, conselheiro Ronald Polanco, conselheira Dulce e conselheira Ana Lu. Também a senhora Kátia, que hoje oficia na direção da Secretaria das Sessões. Muito bom dia a todos e bom dia aos ouvintes da nossa rádio web. Trata-se de recurso de reconsideração tempestivo interposto pelo senhor Edivaldo Soares de Magalhães contra o acordo 12.462, que lhe aplicou devolução solidária com o senhor Weisser Coelho da Silva de R$ 123.352,27, colhido como superfaturamento no contrato número 08.2014.046, letra B, firmado entre o DEPASA e a empresa Ângulo Construção Limitada. Além disso, foram aplicadas multa acessória à razão de 10% do referido valor. A peça recursal traz uma preliminar que seria da incidência da prescrição trienal que levaria ao arquivamento do caso. Quanto ao mérito, aduz, em síntese, que a análise à época foi infundada e sem embasamento, afirmando a adequação do objeto contratual em relação às disposições do edital e
das leis 8.666 e 10.192. Defende que, no exercício de suas atribuições como diretor-presidente do DEPASA, sua incumbência era meramente administrativa, que não possuía atribuições para questionar ou atestar medições. Finaliza eximindo-se da prática de dolo ou erro grosseiro e também de que não concorreu e nem houve dano em sua gestão. A análise técnica concluiu pelo conhecimento do recurso, pela presença de seus requisitos, e acolheu a preliminar, reconhecendo a prescrição intercorrente nos autos originais, nos termos do artigo 8º caput da Resolução número 126 da Corte, tendo em vista a suposta paralisação do feito por mais de 3 anos. Assim sugeriu extinção do feito com resolução de mérito, a teor do artigo 11 da mesma resolução. Analisando o mérito, rechaçou a totalidade dos argumentos Desligou o microfone de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Então, na parte do mérito, a análise rechaçou todos os argumentos apresentados e que já foram analisados por força do contraditório dos autos principais. Então, diz aqui o doutor João, que o presente recurso é tempestivo, conforme certidão nos autos, considerando interposição precedente de embargos de declaração e proveniente de partes legítimas, conforme o item 1º do artigo 67, combinado com o artigo 68 da mesma lei orgânica da Corte. Acerca da preliminar, observa-se que a ordem de serviço do contrato em questão foi expedida em 10 de novembro de 2014, com prazo inicial de 6 meses e prazo final de 36 meses, com a última medição realizada em agosto de 2016. A área técnica realizou diligências e inspeção em loco entre os meses de abril e junho de 2019, mesmo ano em que foi produzido o relatório preliminar, finalizado em 28 de junho de 2019, que representa a data do conhecimento das irregularidades, considerando a natureza fiscalizatória deste processo. Dessa forma, verifica-se que foram procedidas ações tempestivas de apuração quanto à efetiva realização da obra, adequações ao projeto, qualidade do serviço e atendimento ao fim público proposto, não sendo cabível se falar em prescrição, especialmente considerando o dano apurado no contexto das medições e pagamentos compreendidos na gestão do recorrente. Quanto ao mérito, verifica-se que não foram apresentados argumentos e ou documentos capazes de justificar a modificação do julgado. Desse modo, o MPC opina que o conhecimento pedido pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Assim, vamos ao voto. O presente recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade exigido em lei, devendo, portanto, ser conhecido. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente argue em seu favor o Instituto da Prescrição Intercorrente, a área técnica, na instrução, identifica a incidência do referido instituto. A esse respeito, cabe destacar que, nesta Corte de Contas, o fenômeno da prescrição é regulamentado pela Resolução número 126 de 2023, 126 de 2023. A prescrição
intercorrente tem causa em falhas, digo, em falha no andamento regular do processo, ficando este paralisado injustificadamente por mais de 3 meses, perdão, por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho. No presente caso, o processo ficou paralisado de 17 de dezembro de 2015, quando foi encaminhado à 5ª IGCE, folha 25, até 24 de abril de 2019, perfazendo o lapso temporal de 3 anos, 4 meses e 7 dias. Prejudicando, dessa forma, o exercício do contraditório e ampla defesa, bem como a duração razoável do processo, diante do exposto, visto e analisado o presente processo, e ainda consubstanciado na análise técnica de folha 30/39, concluo votando. 1. Pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração, por ser próprio e tempestivo, e, preliminarmente, pelo conhecimento da prescrição intercorrente do processo eletrônico número 130.705, com fundamento no artigo 8º da Resolução TCE número 126/2023, em razão de ter ficado paralisado por mais de 3 anos. 2. Pela reforma do Acórdão número 12.462/2021, do plenário desta Corte de Contas, em totum, para extinguir o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 11 do mesmo diploma legal. 3. Pela notificação do recorrente para conhecimento da presente decisão. E 4. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Mais um processo de Ruas do Povo. E por uma questão de justiça, nós chegamos a aplicar quase 60 milhões de devolução, mas temos anulado todas elas. E esta também. Questão de justiça. Lembramos que Ruas do Povo eram obras civis, onde o Código Civil garante pelo menos 5 anos sem estar em contrato. Mas ninguém planeja uma obra destas para menos de 10 anos. E nós temos considerado inspeção a destempo se ela for feita no ano seguinte, não for durante a execução. Isso é ruim, porque nós não temos pernas nem braços para essa contemporaneidade. Não temos. E vejamos, se depois de um ano nós já consideramos que já não vale a pena ir lá olhar e a obra dura 5 anos, então era melhor nem asfaltar. Se depois de um ano ela está, nós já consideramos que não fomos lá a tempo, não achamos defeito, então é melhor nós sugerirmos ao gestor que nem asfalte, todo ano vá lá e faça a regulamentação, ande, arrume a estrada, todo ano. Bom, a obra foi de má qualidade, tinha devolução, tanto que nós inicialmente pedimos a devolução com multa de 10%, não houve prescrição,
até porque depois de aberto o processo ainda teve outra medição. Então, mesmo que não seja aqui, ela fazia parte da obra, 2016. Mas nós temos que levar para uma questão de justiça. E nós já revogamos devolução de mais de 30 ou 40 milhões. Então, não cabe agora a devolução de 123 mil. Duro vai ser nós não estendermos esse mesmo tratamento ao gestor a todos que aqui aparecerem, porque aí seria realmente uma injustiça. Obras de Código Civil de 5 anos, projeto de 10, com defeito depois de 2 e 3, e nós temos adotado, e aqui temos que marcar, inclusive com o meu voto. Eu também tenho votado assim, tem sido a unanimidade. Por nós entendermos que não houve dolo e má-fé do gestor, que o programa era grande, apesar de que era meio bilhão, havia dinheiro para montar a estrutura, tá? Que nós não temos dado responsabilidade em elegendo e vigilando ao gestor, nós temos que lembrar isso quando nós julgamos os outros, porque senão, como diz o conselheiro Cristóvão, pau que dá em Chico não dá em Francisco. Então, nós temos que ter uma linearidade nisso. Então, nesse sentido, e mantendo agora o meu novo voto, e que tem sido a unanimidade, apesar de correto por outro parquê, mas por uma questão de justiça, eu acompanho com essas justificativas que deverão constar do meu voto, o voto do nobre relator, não na prescrição, mas que não cabe a devolução. Então, eu divido nesta parte. Então, tira a devolução, tá? Que pede o parquê, mas não pela prescrição, mas pelo novo entendimento, aplicação das normas do direito, da introdução às normas do direito brasileiro, não havendo dolo ou má-fé, nós não temos imputada a responsabilidade em elegendo e em vigilando. É como voto, Excelência. Então, assim, eu entendo como conselheiro Valmir que não cabe a devolução, mas não pela razão da prescrição, porque eu entendi que está correto do outro parquê. Mas por me alinhar aos meus últimos votos e aos votos desse plenário à unanimidade, que tem aplicado a estes gestores, não só do Rosto do Povo, porque seria injustiça, mas a todos eles, as leis de introdução às normas do direito brasileiro, porque não vê dolo nem má-fé, e não tem imputado responsabilidade em vigilando e em elegendo. Então, foi esse o voto, Nossa Excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. É o meu voto também, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Ronald Polanco. Seria interessante verificar se não é pela prescrição, como é que foi feito o cálculo, se o conselheiro Valmir pudesse detalhar bem aí essa situação, porque nós não temos, quando passa assim tanto tempo, mas eu fico, mesmo no voto do conselheiro Malheiro e conselheiro Cristóvão, eu sempre fico na dúvida. Foi a última citação, então esse lapso temporal do último. Conselheiro Polanco, a prescrição está claramente explicada no voto do conselheiro Valmir. Foi pela prescrição. O voto foi pela prescrição. É prescrição intercorrente. Então, eu vou acompanhar o conselheiro relator, e eu vejo que, quando é obras, assim, é uma opinião minha, com todo respeito aos votos do conselheiro Malheiro e Cristóvão, mas se você não acompanha uma obra desde o início e entra no detalhe, muitas vezes, mesmo com toda... Eu chego lá 1 ano, 2, depois de feita, e com todo o respaldo que existe no Código Civil de 5 anos, né? E todo o processo que o Estado brasileiro levou nos últimos tempos de não planejar, eu sempre discordei das ruas do povo, do não planejamento, né? Mesmo que não foi em período eleitoral. Foi num período, em outro momento, e na ânsia de se fazer esse grande
projeto no Estado se realizou esse tipo de serviço. Eu lamento. Às vezes, de quem ganha uma loteria, né, e não tem nenhum projeto para aquilo. A intenção era realmente boa, né? Eu lembro que era que, pô, vamos tentar asfaltar tudo. Realmente, a intenção foi excelente. No período havia aquela brecha, tinha a crise, né, de 2008, houve uma abertura, então você tinha que fazer aquela visão que os economistas chamam de políticas keynesianas, ou seja, tem uma crise e você vai gerar para manter os empregos, manter a demanda, né? E eu acho que, de certa forma, cumpriu, mas uma demanda que deixa quase todo o setor falido, né? Inclusive as próprias empresas com demandas judiciais, e nós vamos daqui a pouco enfrentar outra situação já com outro caráter, né? Conselheiro Polanco, acontece o seguinte: enquanto não fizermos este acompanhamento par e passo das obras, vamos ter esse problema. Isso é Rua do Povo, isso é Asfalta Rio Branco, isso é Asfalta Brasileia, ou Assis Brasil. Qualquer coisa, se não fizermos o acompanhamento par e passo, vamos ter problemas. E Vossa Excelência tem tocado isso aí sempre, neste problemas aí. Isso aí é o calcanhar de Aquiles. Concordo plenamente. Então, vou acompanhar seu voto, presidente. O conselheiro Valmir. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira do SINEB, Início. Na íntegra, com o conselheiro relator, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente, e também só discordo, concordo com o Polanco quando fala, e com o conselheiro Valmir, quando fala que a gente precisa acompanhar do trabalho, mas, na verdade, é que esses projetos também, eles são eleitoreiros. Na verdade, é isso. Eles não têm uma identificação com a população, não têm identificação com a cidade, com o Estado, porque eles são eleitoreiros. Tanto foi o do governador Tião Viana, quando disse que ia asfaltar toda a cidade, como é também o do prefeito Bocalon, que guardou para o momento da eleição. Então, isso são obras eleitoreiras e que eu acho que só por isso, até mesmo independente de acompanharmos para e passo, a gente já teria que ter uma ação no início com relação a isso, porque não pode ficar 3 anos não fazendo operação tapa-buraco, essas coisas todas, e perto da eleição vou asfaltar todas as ruas, chamando o povo de besta, e o povo, infelizmente, esquece mesmo, esquece do buraco, quando vê ele tapado, pronto, esqueci, ainda bem que está agora bom para mim poder andar de bicicleta, de moto, de carro, então e aí se caminha a humanidade. É isso, senhor presidente, obrigada. Obrigado, conselheira. Decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 2 da pauta. Muito obrigado, senhor presidente. O item 2 da pauta é o processo 139.822, que passamos a relatar agora. Trata os presentes autos, ou seja, tratam os presentes autos, de inspeção para análise do contrato número 11.2011.053-A, firmado entre o DEPASA e o consórcio Portal, com vista à contratação de empresas de energia para de engenharia para execução de obras de infraestrutura no bairro Jorge Lavocá,
no município de Rio Branco, Acre. A inspeção foi realizada pela 5ª IGCE, que emitiu os seus relatórios técnicos de folhas 227/237 e 302/309. Remetidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou, por intermédio de seu ilustre procurador, de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 314/316. Este é o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Passa a palavra ao doutor Mário Sérgio para seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Eu vou resumir e ao que interessa a resolução do presente caso. Diz a doutora Ana Helena, assim, considerando que entre o término da execução do contrato, que foi 2014, e a edição do relatório técnico, fevereiro de 2020, e a citação dos responsáveis um pouco depois disso, junho e julho de 2020, março de 2020 e junho e julho de 2021, transcorreram mais de 5 anos. Então, forçoso é reconhecer que ocorreu a prescrição ordinária prevista no item 5º do artigo 2º da resolução do tribunal que trata do assunto, configurada pelo fim da execução contratual irregular, uma vez que os atos anteriores do processo foram, a nosso ver, de mero seguimento do curso das apurações, não tendo condão de interrompê-la a teor do parágrafo 3º do artigo 4º da resolução 126. Em outras palavras, no momento da apuração do fato e da citação dos responsáveis para se manifestarem a respeito dos achados, causas interruptivas do Instituto, já se tinha configurada a prescrição. E assim, doutora Ana Helena opina pela extinção do processo com julgamento de méritos nos termos do artigo 11 da resolução 126 do Tribunal. É o resumo do parecer. Obrigado, doutor Mário. Passa a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao voto. Compulsão dos autos. Observa-se que o contrato em análise foi firmado em novembro de 2011 e perdurou até fevereiro de 2014. Constata-se, neste período, que entre a edição do relatório técnico preliminar de folhas número 229/237, ocorrido em 7 de fevereiro de 2020, e a citação dos responsáveis em 2 de julho de 2021, transcorreram mais de 5 anos, ocorrendo, portanto, a prescrição ordinária. Nesse sentido, convém destacar que esta Corte vem reiteradamente decidindo pela decretação da prescrição nos termos da resolução número 123/2023. Isto posto, e em observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa, e ainda no princípio da colegialidade, concluo votando pela extinção do processo com julgamento do mérito nos termos do artigo 11 da resolução deste Tribunal de Contas, número 123/2023, após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhores conselheiros, senhoras e senhores, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Este é o meu voto. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Esse é um contrato bem antigo, ele é de 2011, né? O outro era 16, esse era de 11.
e nós chegamos atrasados para verificar o superfaturamento de R$ 1.136.981. Então, prescrição aqui bem clara, não houve medição posterior, até porque era de 2011, questão de justiça, pela prescrição e, portanto, arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator também, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Ronald Polanco. Eu só discordo, eu acho que a prescrição e essa coisa, a gente tem sempre colocado que o gestor superfaturamento e eu vejo que essa imagem do setor público nós temos que fazer com a devida profundidade, as contradições, porque verificação em loco, eu estou muito preocupado com essa situação que todo mundo é ladrão, sabe? É uma situação muito complexa, sei lá, do país. A gente deixa o cidadão, ele não sabe para quem acreditar. Eu só vejo que a gente tem que, sei lá, tomar os devidos cuidados, ir com a ciência, estar próximo, selecionar aquilo que nós vamos verdadeiramente auditar, né? Ou se tem possibilidade de você, pelo menos na esfera de papel, né? Hoje com recursos tecnológicos, verificar em campo. Eu acho que a nossa base, esse dia eu tenho me debruçado, mas a nossa base empírica, aquela base que fundamenta as nossas decisões, deveriam vir lá de baixo. Nós recebemos as notas fiscais do Estado, a gente recebe uma base consistente de informações. E existem recursos para a gente formatar em cima dela, formular o início de todo o nosso arcabouço ferramental, tecnológico, técnico da parte contábil, de formação de preços de obras, e depois enquadrar com a legislação. Isso não é uma coisa de outro mundo. É possível acontecer isso. Aliás, é trivial para quem quer ser um país minimamente desenvolvido. Então, eu só acho que, para uma Corte de Contas, nós deveríamos pelo menos, se esforçar nessa linha. Bom, é a minha visão, mas já que está prescrito, vamos seguir e lamentar que aconteceu isso, né? O meu voto é com o conselheiro, o relator. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, Excelência. Obrigado, conselheira. Com a palavra, a conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Decisão decidiu-se à unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Dando continuidade ao julgamento dos processos, passamos agora para o item 3 da pauta, que tem como relator o novo conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigado, Excelência. Este é o processo 132.162, prestação de contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio, Serviços Sustentáveis, SEDENS, exercício de 2018, sob a responsabilidade do senhor Sebastião Cibá Machado de Oliveira, de 1º de janeiro a 27 de março, e do senhor Michel Marques Abraão, de 4 de abril a 31 de dezembro daquele ano. A prestação de contas foi enviada... Presidente, Pois não, conselheiro. é só uma questão de ordem. É que a gente tinha aquela situação de que esse tipo de processo não ia colocar em pauta, né? Eu não sei, queria perguntar ao conselheiro se... Mas por causa do período eleitoral, algum dos dois está aqui, o senhor, eu posso retirar de pauta, sem problema nenhum, não. É o candidato a prefeito, né? O Isaac não... É Michel? Esse é da Secretaria de Desenvolvimento Florestal da Indústria. É o próximo, né?
Deve ser o próximo, então. É o Michel lá do Bujari? Não, acho que é. Acho que não. Ele é Se, candidato. se for o Michel, sim. Se for o Michel do Bujari, eu retiro ele de pauta, sim, não vi essa ligação, peço até escusas. Não, os responsáveis aqui é o Anderson Abreu, né? Michel Marques Abraão, acho que é outro. Doutor Malheiro, confirmado. É o Michel, realmente, do Bujari. Então Marcos eu Abraão. peço mil desculpas ao plenário, inclusive ao Michel, porque nós temos colocado, apesar de não estar em lei, nós não gostamos de interferir no processo eleitoral. Então, Excelência, meu presidente, eu pediria então para que nós retirássemos ele de pauta e voltar noutra situação, tá? Em que peço que não iria trazer nenhum transtorno para ele, mas para não interferirmos no processo eleitoral. É porque, senhor presidente, Malheiro, eu queria até te pedir desculpa. Tá perfeito, não, tá mas perfeito, não vi a porque ligação. no relatório, aí sim, podia ser não no voto, Isso. mas no relatório. Ele está albergado. Não, e eu agradeço a Vossa Excelência pela colocação, tá? Não é nossa intenção, a gente defende que nós não devemos participar do momento eleitoral, então eu peço escusas aos meus nobres pares e para retirar o processo de pauta e trazer ele, então, em seguida, na sessão seguinte ou na outra seguinte. Pois não, conselheiro. Então, dando continuidade aos julgamentos, o processo passando, então, para o item 4 da pauta, que tem como relatora a nova conselheira do SNE, Benício, a quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigada, presidente. Esse processo... Você consegue uma águazinha para a gente na fonte? Obrigada, presidente. Um bom dia ao nosso querido procurador-chefe, doutor Mário Sérgio. Bom dia, doutora Cátia. Bom dia a todos os conselheiros, conselheiras. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham também pelas nossas mídias sociais. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas para reformar o Acórdão 14439, de 25 de janeiro deste ano, prolatado nos autos 136272, processo autônomo instaurado para verificação do controle de almoxarifado de medicamentos de Marechal Thaumaturgo, de relatoria do ilustre conselheiro Ronald Polanco, no qual decidiu por unanimidade pela regularidade e pelo arquivamento dos autos. O Ministério Público de Contas, após o conhecimento da decisão, protocolizou dentro do prazo o presente recurso de reconsideração e preliminarmente requeriu o prosseguimento do julgamento do feito, pois em recente julgamento, do área número 143.6197, tema 1287, o Supremo Tribunal reconheceu a possibilidade dos tribunais de contas imporem condenação administrativa a governadores e prefeitos, sem a necessidade de julgamento e aprovação pelo Poder Legislativo. No mérito, arguiu que as irregularidades demonstradas nos autos principais violaram o ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que a compra e distribuição dos medicamentos em Marechal Thaumaturgo ocorreu com desorganização, descontrole e ausência da documentação legal necessária, sendo que o senhor Isaac da Silva Pianco não comprovou a regularidade da despesa e, ao final, postulou a reforma do Acórdão 14439/2023 para condenar o responsável nos termos do relatório conclusivo de análise técnica dos autos 136.272 sob as folhas 667 e 679. Processo distribuído em abril de 2024 e após encaminhado à Diretoria de Auditoria Financeira Sanitária, essa se manifestou pela 5ª Inspetoria pela intimação do senhor Isaac da Silva Pianco para querendo apresentar contra-razões com fundamento no artigo 5º, inciso 55 da Carta Federal e 283 caput do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União de aplicação subsidiária nos termos do 172 do Regimento Interno da Casa. Em obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por meio do respeitável despacho de folha 19 e 20, fora determinada a intimação do senhor Isaac da Silva Pianco, que ocorreu
por meio do Diário Eletrônico de Contas 2301, de 7 de junho de 2024, tendo sido apresentadas contra-razões às folhas 27 e 30. A DAFO novamente se manifestou pela quinta, pelo conhecimento e provimento do recurso de reconsideração para alterar o Acórdão 14439 de 2024. O Ministério Público de Contas se manifestou por seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, e o relator Sérgio. Obrigado, conselheira. Com a palavra, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Aqui é a nossa resistência a um entendimento que já está bem consolidado na Corte. Aqui, como o caso se referia à compra e dispensação de medicamentos, neste caso, de Marechal Taumaturgo, sob a prefeitura do senhor Isaac da Silva Pian, em que foram investidos quase R$200 mil, e não se apresentaram os documentos, como empenhos, notas fiscais, e por essa razão, e foi aplicada a LIND, mediante a afirmação de que não foram demonstrados dano, ato doloso ou erro grosseiro por parte do gestor mesmo, não apresentando documentos hábeis das aquisições e dispensação dos medicamentos. Requeremos preliminarmente, neste caso, através do Dr. Sérgio Cunha, o prosseguimento e julgamento do feito, ao contrário do que foi sugerido no último pronunciamento, em razão de recente julgamento do Supremo no agravo regimental 1436197 e a geração do tema 1287, em que, em resumo, o Supremo Tribunal reconheceu que a Corte pode aplicar penalidades a governador e prefeitos da jurisdição fora dos processos anuais de contas, cada um. E vou aqui tentar abreviar, dizendo que nesse processo se contesta que não tenha havido erro grosseiro, porque erro grosseiro, muito abreviadamente, vou dizer que aqui nessa peça, doutor Sérgio, argue em contestação que as afirmações de que não foram demonstradas pelo feito dano, ato doloso ou erro grosseiro, são rebatidas, dizendo-se que não apresentar esses documentos hábeis da aquisição e distribuição dos medicamentos seria ônus do gestor, o contrário constituiria erro grosseiro, porque manifesto, evidente e inexcusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Depois, argue-se também que dolo não é instituto da alçada do Tribunal de Contas, e sim do Ministério Público Comum, em sede de ação de improbidade. E, por último, que confiar exclusivamente a área técnica, fazer ou deixar de fazer ou proceder a uma apuração conforme seu talante, discrepa do que estabelece o artigo 47 da nossa lei orgânica, que diz que o relator do feito é quem preside a instrução, podendo dirigi-la a seu grau entender. Assim, concluindo, o doutor Sérgio defende conhecimento do presente recurso pelo preenchimento de seus requisitos e provimento para a condenação do responsável, conforme conclusão da área técnica, no caso da compra e dispensação de medicamentos por Marechal Taumaturgo, de quase R$200 mil. É o resumo. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra à nobre relatora para proferir seu voto. Obrigada, senhor presidente. Eu também já vou fazer o resumo dado a essas intercorrências aí da internet. E aí vou para o ponto 11 já do meu voto. E, sob esse ponto de vista, não há que se falar em ausência de dolo ou erro grosseiro, consoante mencionado pelo recorrente,
nos termos do artigo 28 do Decreto-Lei 4.657/42, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e ainda que se entenda necessário analisar sobre esse aspecto, segundo o artigo 12, parágrafo 1º do Decreto 9.830, de 10 de junho de 2019, que regulamentou o previsto nos artigos 20 a 30 da LINDB, conceitua-se como erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inexcusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência e imperícia. E, posto isso, conheço do recurso de reconsideração, destacando, por conseguinte, que apesar de não ser função desta Corte demonstrar dolo ou erro grosseiro no presente caso, as falhas apontadas enquadram-se no conceito legal que permite, sim, a responsabilização do ex-prefeito, pois houve pagamentos de valor expressivo, sem a comprovação de recebimento e utilização das medicações, não se tratando de conduta esperada de um administrador médio, já que revelou grave inobservância no dever de cuidado, no trato com os recursos públicos sob sua responsabilidade. Posto isso, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas e, no mérito, voto pelo seu provimento para reformar o Acórdão 14.439/2024 plenário, para condenar o senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito à época, a devolução aos cofres do município de Marechal Tamaturgo em 30 dias do montante de R$ 198.008,30, que deverá ser atualizado nos termos do artigo 2º, parágrafo 3º, primeiro A, da Resolução 110, de 17 de novembro de 2016, deste tribunal, em razão da não comprovação da regularidade das despesas realizadas, impondo ainda pagamento de multa acessória em 10%, o que equivale a R$ 19.800,83, acrescido de multa sanção equivalente a R$ 26.000, nos termos dos artigos 88 e 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual 38/93, pelas falhas elencadas no relatório técnico de folhas 667 e 679 dos autos originários destacados neste voto. Enviar cópia do acordo após o trânsito em julgado ao Ministério Público do Estado do Acre e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Eu voto com a nobre conselheira relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, nos primeiros votos, inclusive no anterior, nós votamos nesse sentido. Estes processos de inspeção foram feitos em praticamente todos os municípios, porque havia uma ideia planejada pelo tribunal de verificar o acompanhamento da distribuição gratuita de remédios em todas as prefeituras, e foi detectado isso após uma ação feita durante a presidência da conselheira Ana Lu em Porto Acre. E dali se viu que não havia controle, não almoxarifado, entrega gratuita. Inclusive se verificou que alguns pacientes do município vinham a Rio Branco pegar os remédios, tá? E às vezes eles eram lançados lá. E aí, com isso, o tribunal decidiu abrir em todos eles. E houve devolução. Mas aí nós perdemos o foco. E passamos a entender que o que nós queríamos era apenas ajustar o controle. E passamos a decidir diferente. E eu vou trazer aqui 2 exemplos. Tarauacá, Acórdão 14.272, multa, devolução, controle. Função da verificação da almoxarifada. Tarauacá, Acórdão 14.661, já de 2024, tirou a irregularidade. Chapuri, a mesma inspeção para verificar controle de almoxarifado. Devolução, 900 mil, não tinha controle, mas nós percebemos que não era essa a ideia. Acórdão 12.687 de 21. Acórdão 3.863 de 2023, com relação a Chapuri, na revisão também. A unanimidade, dar provimento e desfazer a devolução. Então, significa que o tribunal mudou a linha que tinha feito inicialmente. Então, não seria justo. Depois destas decisões, onde nós reavaliamos a ideia inicial e retiramos as devoluções e multa, aplicar também para
Marechal Thaumaturgo. Então, com base nisso e em função do que nós já decidimos no mesmo assunto, no mesmo tipo de inspeção realizada em outros municípios, eu voto por nós não fazermos a devolução, tá? Então, reformar a decisão inicial, considerando ressalva aquilo que foi colocado e apenas notificação para melhoria do controle, que foi isso que nós decidimos nos outros recursos de reconsideração. É como voto, Excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. E é o meu voto também, senhor presidente, dadas as nossas decisões. Me parece que a conselheira Dulce não está sugerindo devolução, né? Eu pedi a devolução, sim, conselheiro, e apliquei multa. Pedi devolução, pedi multa acessória e multa autônoma. Eu acompanho o voto do conselheiro Malheiro. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira Ana Lu Gouveia. Da mesma forma, senhor presidente, acompanho o voto do conselheiro Malheiro. Obrigado, conselheiro. Assim, decisão, assim decidiu-se por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Dando continuidade ao julgamento dos processos, passamos para o item 5, que continua com a palavra a nobre conselheira Dulcinea Benício para a leitura do seu relatório. Obrigada, presidente. Eu retiro esse processo de pauta. Pois não, conselheira, fica retirado o processo de pauta. Então, passamos agora para o item 6, que tem como relatora a nova conselheira Ana Lu Gouveia, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Queria cumprimentar a todos, o senhor presidente, pela condução do trabalho, cumprimentar todos os conselheiros e a conselheira Dulce, cumprimentar nosso querido Mário, que Deus proteja a sua saúde e de sua família, cumprimentar a Kátia e todos que estão nos ouvindo e assistindo. Trata os autos da prestação de contas do Serviço Social de Saúde do Acre para a Saúde, exercício 2018, de responsabilidade dos senhores Gemil Salim de Abreu Júnior e Rui Emanuel Rodrigues Arruda, superintendentes à época, e da senhora Isilda Carlota Signorini Grasso. Ela se deu de forma intempestiva, teve várias análises, e, no final, o Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor João Isídio de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 2167 e 2170. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Passa a palavra ao doutor Mário Sérgio para seu pronunciamento. Obrigado, excelência. A matéria já foi descrita e também foram nominados os seus responsáveis. Depois de instruída, foram citados para o contraditório, além dos gestores, os senhores Sidney Aparecido de Carli, contador, o senhor Alisson Stein Lins, também na qualidade de superintendente da origem, cuja responsabilidade restou desconstituída no curso da instrução processual, tendo em vista que não teve nenhuma participação nos fatos apurados, vez que sequer compunha a gestão da entidade no período objeto desta prestação de contas. Destaque-se que as citações ocorreram no curso de 2022, foram apostadas defesas nas duas oportunidades, em conformidade ao apurado no relatório preliminar e no relatório complementar subsequente. Análise conclusiva manifestou-se pela aprovação com ressalva das contas sob exame, durante as seguintes ocorrências. Número 1, ausência de informações analíticas quanto às ações e metas atingidas, bem como os custos envolvidos, infringindo-se a cláusula segunda do contrato de gestão 318 de 2016, combinado com incisos do artigo 15 da Lei Estadual 2031. 2, ausência do relatório de acompanhamento e avaliação dos resultados do Comitê Gestor do Contrato de Gestão, em infringência à cláusula do contrato. 3, inconsistência de pequena monta de R$ 132,34, infringindo-se o item 2º do artigo 51 da Lei Complementar 38.
4. Falta de pesquisa de mercado na formalização do 4º termo aditivo ao contrato número 11, 2014, isso ocorreu em 2018, em infringência ao item 2º do artigo 57 da Lei de Licitações. 5. Falta de comprovação da utilização da carta de fiança bancária do contrato número 11, infringindo-se a cláusula 6ª do contrato e o artigo 56, parágrafo 1º, inciso 3º, combinado com o inciso 3º do artigo 2º, digo, 80, ambos da Lei 8666, e, finalmente, pagamento de juros de multas por atraso na gestão do ProSaúde no exercício. Acerca do juízo esposado pela área técnica, ao considerar os apontamentos antes elencados apenas como falhas formais, notadamente quanto aos itens 1 a 5, evocando precedentes da Corte, além da pequena monta e ou a ausência de apuração de dano, discordo do entendimento, diz aqui o doutor João Isidro, considerando que as infrações verificadas estão incontestavelmente compreendidas nas hipóteses da letra B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, assim, demandando a correspondente responsabilização. Dessa forma, o que concerne ao fato de que trata do item 6 desse pronunciamento, a análise apurou que os valores dos juros e multas pagos de R$ 196.159,05, R$ 273.421,86 e R$ 7.440 se referem tanto a juros decorrentes de atraso no pagamento, parcelamento oficial das dívidas previdenciárias da origem, como ao pagamento intempestivo de obrigações previdenciárias de 2018, assim denotando novamente violação legal passível de responsabilização e o necessário ressarcimento dos valores despendidos em prejuízo ao erário. A questão foi abonada pela instrução sob a ótica de precedentes da Corte, acordos 12.622, 13.721, 13.789, tendo em vista os argumentos apresentados pela senhora Isilda Graço acerca da insuficiência financeira dos valores para honrar as obrigações ocasionadas pelos frequentes atrasos de repasses em 2017 e 2018, quantificados pela área técnica em R$ 27.549.975,01, gerando um elevado endividamento da origem com parcelamento de dívidas previdenciárias. A instrução também apontou decisão do acórdão 12.437 do Tribunal, recomendando a abertura de processo específico para apurar a responsabilidade pelos pagamentos de multas e juros decorrentes desses atrasos. Contudo, não noticiou acerca da existência e o trâmite do mencionado processo, que também não foi encontrado por este parquinho em consulta realizada nesta oportunidade. Desse modo, o Dr. João opina pela emissão de acórdão considerando irregular a presente matéria, com base nas letras B e C do inciso 3º do artigo 51 da Lei Complementar 38. A condenação do senhor Gemil Salim Júnior, superintendente à época, e da senhora Isilda Carlota Graço, diretora administrativa, a devolverem R$ 196.150,05 de maneira solidária pelos atrasos no cumprimento da legislação trabalhista em 2018, acrescida de multa acessória com base nos dispositivos de regência. E, finalmente, pela condenação do senhor Rui Manuel Arruda, superintendente à época, da senhora Isilda Carlota Signorini Graço, diretora administrativa, a devolverem solidariamente R$ 280.861,86 pelos encargos pagos com atraso em descumprimento à legislação no âmbito de parcelamentos pretéritos, bem como do exercício de 2018, acrescido de multa acessória consoante artigos 54 caput e 88, ambos da Lei Orgânica da Corte. É o parecer. Obrigado, doutor Mário Sérgio. Passa a palavra à nobre relatora para proferir seu voto. Obrigada, senhor presidente. Eu vou direto ao voto. Julgar regular com ressalvas as contas do Serviço Social de Saúde do Acre ProSaúde, exercício de 2018, de responsabilidade dos senhores Gemil Salim de Abreu Júnior
e Rui Emanuel Rodrigues Arruda, superintendentes à época, e da senhora Isilda Carlota Signorini Grasso, diretora administrativa à época, nos termos do artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, valendo como ressalva a ausência de informações analíticas sobre as ações, metas atingidas, bem como os custos envolvidos, ausência do relatório de acompanhamento e avaliação dos resultados parciais e finais do Comitê Gestor do Contrato de Gestão, pela consistência irrisória e da pequena monta no valor de R$ 132.034, pela falta de pesquisa de mercado, pela formalização do quarto termo aditivo ao contrato número 11/2014, em 7/11/2018, pela falta de comprovação da utilização da carta de fiança bancária referente ao contrato número 11 de 2018, pelo pagamento dos juros, multas em atraso na gestão do ProSaúde no exercício de 2018. Recomenda-se ao senhor Pascoal Duarte Pinheiro Zambô, secretário de Estado da Saúde, SESACRE, que regularize os repasses junto ao ProSaúde, a fim de garantir o efetivo pagamento dos acordos relacionados às dívidas previdenciárias e não previdenciárias, pela notificação dos responsáveis para tomar conhecimento do teor da decisão e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento. É como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, só para confirmar, é regular com essa ressalva, não é isso? Isso. Certo, conselheiro Nalu, acompanhe na íntegra o voto da nova conselheira. É como voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira do Cine, Benício. Tranquilo. Como ela não está no tribunal, aí é difícil a gente ter como ajudá-la. Então, como já tem 5 votos, já temos 5 votos, né? Então, decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 7 da pauta. Obrigada, senhor presidente. Trata-se os autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento, CEINFRA, exercício 2019, de responsabilidade do senhor Tiago Rodrigues Gonçalves Caetano, referente ao período de 2/1/2019 a 27/12/2019, e do senhor Ítalo César Soares de Medeiros, referente ao período de 27/12/2019 a 31/12/2019, devidamente instruída, e o Ministério Público, representado pela procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronuncia-se em várias situações. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Com a palavra, o doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. A prestação de contas da CEINFRA 2019. Sendo responsável o senhor Tiago Rodrigues Caetano e Ítalo César Soares de Medeiros, nos períodos de 2/1 do ano a 27/12 de 2019, para o primeiro, e o segundo, de 27/12 a 31, poucos dias. Foi encaminhada tempestivamente à Corte. Relatório inicial constatou a existência das seguintes inconsistências: restos a pagar sem a devida cobertura, de 6 milhões, quase 7 milhões. 2. Inconsistência entre o total de ingressos, R$ 65.269.104,20, e o total de dispêndios, R$ 65.289.000, um pouco mais, gerando diferença de R$ 20.853,54. A ausência de conciliação bancária em contas aqui registradas. 4.
divergência entre o saldo bancário e o contábil, de R$ 13.213,86, falta de comprovação da regularidade da despesa em favor de MSM Industrial Limitada, de quase R$ 2 milhões. 6. Ausência de comprovação da regularidade de despesa em favor de Murano Construções, de R$ 2.701.373,72. Falta de lançamento no sistema contábil de R$ 343.842,65, de valores a título de saldo disponível, constantes nos documentos de folhas 486 a 494, infringência à Resolução 76 do Tribunal na composição da Unidade de Controle Interno, e, finalmente, não apresentação da certidão de auditoria com informações de eventual irregularidade constatada, indicando medidas para sua correção. Ao final, sugeriu a citação dos responsáveis para o contraditório, propondo, em caso de inércia, a reprovação das presentes contas com imputação de débito e multa. Foram citados para a defesa os senhores Ítalo César Soares de Medeiros, secretário à época, José de Arimateia Almeida da Conceição, contador, que aproveitaram a oportunidade. O relatório conclusivo constatou que a divergência entre o total dos ingressos e o dos dispêndios foi ocasionada por erro de registro, realizado na conta valores a compensar, processada pelo CIPAC. Verificou também que a defesa apresentou as devidas conciliações bancárias pertencentes às contas que foram citadas, bem como o extrato financeiro, esclarecendo a falta de lançamento no sistema contábil de R$ 343.842,65. Entretanto, apurou que a defesa não saneou as demais inconsistências apuradas, o que sugeriu a citação do senhor Tiago Gonçalves Caetano, secretário em primeiro período, para o contraditório, propondo, em caso de ausência de defesa, a reprovação das contas, a imputação de débito e multa. Embora tenha sido citado, o senhor Tiago Caetano não apresentou defesa ou justificativa, ou qualquer documento. Contudo, protocolou 5 petições no gabinete e ofício, com anexos, os quais foram recebidos mesmo de forma intempestiva. O relatório conclusivo considerou que havia suficiência financeira para garantir a inscrição de restos a pagar, bem como que os documentos encaminhados sanaram a divergência ainda existente entre o saldo bancário e o saldo contábil. Verificou também que a documentação apresentada comprovou a regularidade do desembolso de R$ 1.993.739,73 em favor da empresa MSM Industrial Limitada, mas que ainda havia uma divergência de R$ 108.248,43 em relação ao valor apurado por meio do espelho de lançamento / comprovante de entrega, que é de R$ 1.885.491,30, retificando a irregularidade para ressalva. Constatou ainda a regularidade da despesa em favor da empresa Murano Construções. Entretanto, não vislumbrou os comprovantes de recolhimentos dos encargos sociais e nem as notas extra-orçamentárias em valores de R$ 16.562,24, R$ 24.776,04, R$ 90.698,83 e R$ 41.226,74, o que sugeriu a irregularidade das contas e aplicação de multa. Após a manifestação desse Ministério Público, em 4/6/2024, o responsável apresentou espontaneamente defesa, com os comprovantes de recolhimento dos encargos, pelo que a nobre conselheira relatora determinou encaminhamento à DAF para análise. A conclusão da análise considerou sanada a irregularidade e inconsistência inicialmente apontadas, restando apenas as falhas decorrentes da composição da unidade de controle interno e da ausência de apresentação da certidão de auditoria. No exame das peças constantes, verifica-se que o gestor encaminhou comprovantes dos recolhimentos dos encargos, das notas extra-orçamentárias,
Quanto à ausência de comprovação da regularidade da despesa em favor da empresa MSM Industrial, constata-se que o envio do espelho de lançamento comprovou a entrega no valor total de R$ 108.248,39. Dessa forma, somando o valor de R$ 108.248,39 com o montante apurado pela área técnica, que foi de R$ 1.885.491,30, temos o total de R$ 1.993.739,69, restando apenas 4 centavos de divergência em relação ao montante desembolsado em favor da referida empresa em 2019, o que é desprezível. Por outro lado, verifica-se que a defesa não apresentou nenhum documento ou esclarecimento pela falha na composição do controle interno, bem como da falta de apresentação da certidão de auditoria. Desse modo, tendo em vista o encaminhamento dos comprovantes e recolhimentos dos encargos sociais e notas extra-orçamentárias, bem como do envio do espelho de lançamento comprovante de entrega de R$ 108.248,39, esse Ministério Público acompanha a instrução e opina, resumidamente, o que se considere a matéria regular com ressalva, com base no item 2º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, valendo as ressalvas como determinação para a devida correção. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra à nobre relatora para proferir seu voto. Obrigada, senhor presidente. Da mesma forma, vou direto ao voto. Voto por julgar regulares com ressalva a conta da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento, CEINFRA, exercício 2019, de responsabilidade do senhor Tiago Rodrigues Gonçalves Caetano, referente ao período de 2/1/2019 a 27/12/2019, do senhor Ítalo César Soares de Medeiros, referente ao período de 27/12/2019 a 31/12/2019, com fulcro no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar 38/93, valendo como ressalva a nomeação de servidor não efetivo para responder pelo controle interno da Secretaria. Recomendar ao atual secretário ou quem possa substituí-lo que nas futuras prestações de contas da CEINFRA observe a resolução TCE 76 de 2012, artigo 74 da Constituição Federal e artigo 64 da Constituição Estadual. Dá ciência dessa decisão aos responsáveis e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Antônio Madeira. Acompanho o voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Ronald Polanco. Conselheiro Ronald Polanco, seu microfone está desligado. Acompanho o voto, já falei. É porque não estava desligado. Obrigado. Com a palavra a conselheira do Senhor Benício. Acompanho, excelência. Obrigado, conselheiro. Decisão, assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Considerando que os próximos processos da pauta são da nossa relatoria, passo a condução dos trabalhos ao nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. E assim, dando prosseguimento aos trabalhos, seguindo a pauta, passamos aos processos ao processo número 8 da pauta, que tem como relator o nobre conselheiro presidente, a quem concedo a palavra. Obrigado, excelência. Eu retiro esse processo de pauta não só pela numeração dele estar equivocada, mas também pelo responsável estar concorrendo ao pleito eleitoral. Muito bem, retirado de pauta. Vossa Excelência agora
está com o processo número 9 da pauta. Excelência, eu solicito o julgamento em bloco do item 9 e o item 10, por se tratar do mesmo assunto e são os mesmos fatos, inclusive sobre a mesma comunicação interna da DAF. Muito bem, senhor presidente, eu ouço o Ministério Público. Estou de acordo, excelência. Meus nobres pares, conselheiro Malheiro, De acordo, excelência. conselheiro Antônio Cristóvão, conselheiro Antônio Cristóvão, votação em bloco dos dois processos últimos, 9 e 10. Esse cartão está... Acompanhe. Sim. Conselheiro Antônio Cristóvão, não está me ouvindo, eu acredito? Sim. Conselheiro Ronald Polanco, já Concordo. está de acordo. Conselheira Dulcinea Benício. Nada opor, excelência. Obrigado. Conselheira Ana Maria. De acordo, senhor presidente. Bem. Nobre conselheiro presidente, assim está com a palavra para os dois processos seguintes, 9 e 10 da pauta. A palavra, Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Trata os dois processos de inspeções instauradas a partir de comunicação interna da DAF, 16 de outubro de 2020, com o objetivo de averiguar se o quantitativo de servidores efetivos, comissionados e temporários correspondem ao previsto na legislação vigente. Nos autos do artigo 138 e 442, refere à Prefeitura Municipal de Jordão, e nos autos número 138.482, refere à Câmara Municipal de Tarauacá. Os gestores foram citados 2 e 3 vezes, respectivamente. Em todas as ocasiões, apresentaram tempestivamente a documentação solicitada pela área técnica relativa aos cargos existentes e preenchidos. Apesar disso, os processos tramitam desde outubro de 2020, sem análise técnica dos documentos apresentados, sem qualquer indicativo de que, efetivamente, as inspeções pretendem apurar. O Ministério Público, por meio da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena Azevedo Lima, manifestou-se nos autos. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o Ministério Público para seu pronunciamento. Obrigado, conselheiro Valmir. Aqui, traço comum é que parece que os feitos decorrem de uma agenda da Corte para ver se os servidores, nesse caso, primeiro, de Jordão, Executivo de Jordão, e no segundo caso, da Câmara de Tarauacá, ali por 2020, correspondiam ou titularizavam os cargos específicos que recebiam com base na legislação dessas unidades. O processo tramitou, recolheu documentos, outra hora não vieram, mas finalmente vieram por parte dos gestores, mas não tem a necessária etapa de instrução processual. Desse modo, vindo ao Ministério Público, outra alternativa não cabia, e assim se pronunciou a doutora Ana Helena para dizer que fossem arquivados os feitos, com base no item 4º do artigo 485, pela falta da fase ou etapa de instrução dos mesmos, o que compromete seu desenvolvimento válido e regular. É a opinião. Palavra do nobre conselheiro. Muito obrigado. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Eu vou direto ao voto. A nossa opinião no mesmo sentido. Os processos foram registrados e autuados em 19 de outubro, porém, até o momento, a DAF não identificou nenhum indício de irregularidade que justificasse a continuidade da inspeção. A documentação solicitada à origem foi apresentada tempestivamente pelos gestores responsáveis e não houve análises técnicas que apontassem qualquer falha ou inconformidade. De maneira que a manutenção das inspeções sem qualquer base ou suspeita concreta de irregularidade afronta os princípios da racionalidade processual. Além disso, a manutenção dos processos por mais de 3 anos, sem qualquer avanço relevante ou análise técnica eficaz, representa um gasto desnecessário de recursos públicos que afronta o princípio da eficiência, assim como prejudica o exercício regular do contraditório e da ampla defesa dos gestores. Assim, considerando a ausência de elementos novos que justificam o prosseguimento das inspeções
o arquivamento se torna a medida mais adequada, razão pela qual voto pelo arquivamento dos autos sem julgamento de mérito nos termos do artigo 172 do Regimento Interno dessa Corte, combinado com o artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Muito obrigado. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, nossos votos, e aqui eu me incluo, têm trazido a ausência de efetividade, profundidade e análise nas nossas auditorias para a conclusão dos nossos votos. Estamos fracos. O tribunal está fraco. E numa situação como essa, houve defesa, houve dados. E nós somos ciosos em aplicar multa quando não vêm os dados de pessoal pela resolução 102. Chegamos a aplicar R$120 mil ao presidente da Assembleia. Ora, se eu tenho um dado que veio e não analiso e não comparo com o SICAP, para que eu tenho SICAP? Então, nós estamos expondo a nossa dificuldade em fiscalizar. E aqui eu me incluo, porque eu tenho trazido isso para os meus votos também. Dada a ausência de apuração, não cabe punição. É muito ruim para nós como corte. Processo que vem desde 2020, houve inicialmente os dois, houve inicialmente a ausência de documento, mas depois veio algum, ou qualquer um que tenha vindo, eu já posso comparar com o SICAP, não precisa nem sair do quarteirão do Tribunal de Contas. E como muito bem colocou o parquet, ele coloca, os dados não foram devidamente analisados. O parquet foi sutil, mas ele tem a mesma opinião, e acho que todos nós temos. É muito ruim quando a gente começa a trazer para os nossos votos que as nossas decisões não podem ser aprofundadas, porque a nossa instrução está capenga. Então, com isso, eu acompanho na íntegra o voto do novo relator, não pode ser outro, é como voto, Excelência. Obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator, presidente. Obrigado, conselheiro Ronald Polanco. Com o relator, presidente. Obrigado, conselheiro Luciné Benício. Me acompanho o voto do relator, Excelência. Obrigado, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, decisão. Decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E assim, não havendo mais processo em pauta da lavra do nobre conselheiro relator, passo os trabalhos ao nobre conselheiro presidente para dar prosseguimento com os meus agradecimentos. Palavra nobre conselheiro presidente. Obrigado, conselheiro Valmir, parabéns aí pela condução dos trabalhos. Dando continuidade ao nosso trabalho, temos uma consulta apresentada pelo presidente do Instituto de Administração Penitenciária. Vou passar para a doutora Kátia para ler o conteúdo da mesma. Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre, Tomás Franco Costa e Silva, por meio do ofício número 6704, datado de 1º de outubro, formalizou consulta para resposta, em tese, sobre a possibilidade de pagamento de prestação de serviço oferecido por empresa em processo de recuperação judicial sem a apresentação de certidões negativas. Então, essa é a síntese da consulta formulada. Desculpa, estava desligado aqui o microfone. Obrigado, doutora Kátia. Passo a palavra ao nobre procurador, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado, Excelência. Seguindo a linha da Corte, da boa abertura para a recepção dessas demandas, eu sou favorável à recepção da consulta, ao recebimento.
A empresa está em recuperação judicial. Fechando aqui, não consigo. Obrigado. Obrigado, doutor Mário. Não, Passa a palavra ela ao recebe. conselheiro Valmir Ribeiro. Está desligado, Excelência. Para responder em tese. Senhor presidente, eu recebo para responder em tese. Obrigado, conselheiro. A palavra ao conselheiro Antônio Malheiro. Da mesma forma, excelência. Obrigado, conselheiro. A palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido também, senhor presidente, receber e responder em tese. Obrigado, conselheiro. Com a palavra ao conselheiro Ronald Polanco. Na mesma linha, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra a conselheira do Cine, Benício. Pelo recebimento e pela resposta à consulta, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra a conselheira Ana Lu Gouveia. Da mesma forma, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Assim decidiu-se a unanimidade pelo recebimento e resposta em tese da presente denúncia. Não havendo mais processos a serem julgados, nem havendo expedientes a serem lidos, passamos às comunicações. Com a palavra, o doutor Mário Sérgio. Excelência, muito obrigado. Eu quero só mandar um abraço a cada um dos senhores e senhoras. Um bom dia, um ótimo dia aos nossos ouvintes e não tenho nada a comunicar. Obrigado, doutor Mário Sérgio. Passa a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, dar as boas-vindas ao nobre doutor Mário Sérgio, chefe do Ministério Público, e agradecer a presença da doutora Kátia na Secretaria das Sessões, como sempre, muito competente, e desejar um bom final de semana a todos com as bênçãos de Deus. Obrigado. Excelência, podia me deixar retomar a fala? Pois não, conselheiro. Operador, desculpa. Obrigado, Excelência. Assim, eu já fiz o registro na nosso canal de comunicação aí, né, no WhatsApp, mas está tão pertinho dessa sessão, que foi no dia 1º, aniversário do nobre conselheiro Antônio Malheiro, que eu quero, não é, fazer esse registro nessa ocasião. Tenha Sua Excelência uma vida abençoada, progresso, de sucesso, como a gente tem visto acontecer. Isso continue. Temos alguns anos pela frente, até que cheguemos a 150, tem uma boa caminhada ainda. Obrigadão, Mário. É isso, conselheiro. Para que não falte com esse registro. Obrigado. Obrigado, doutor Mário. O conselheiro Valmir já se manifestou, né, conselheiro? Já. Obrigado. Com a palavra, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Já agradeci a praticamente todos pelas felicitações. Mário, meu amigo, aqui meu vizinho, que a gente só bate a parede, um já pode atender o outro. Obrigadão. Queria cumprimentar todos que nos acompanharam. Nada mais a comunicar, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Presidente, também as palavras do doutor Mário Sérgio serão as minhas palavras também. E ao meu irmão, conselheiro Malheiro, 150 anos. No mais, já dei o abraço pessoalmente nele. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, como disse o Mário, já fizemos os parabéns para o nosso estimado conselheiro Malheiro e desejar aí esses 150 anos de força, né? Para chegar, não adianta chegar lá sem... Uns ajudam os outros, nós vamos chegar lá, Polanco. Sem disposição, né? Legal, obrigado. Porque tem que chegar lá com essa energia. E, no mais, conselheiro, que a eleição do próximo domingo seja um sucesso, né? Lamentável que eu acho que as futuras eleições nós precisamos, o ambiente nacional tem que
se colocar, porque se colocar de forma mais incisiva nas pré-campanhas, no dia da eleição, para que os recursos públicos não sejam utilizados, né? Está tendo um debate amplo ainda sobre o financiamento privado, Caixa 2, né? Que não sejam utilizados os recursos públicos fora daquilo que vem já os partidos, né? Para os candidatos, previsto já em lei, para a democracia não ser prejudicada, né? Eu digo que o ambiente nacional deveria colocar todas as esferas de controle, as forças, para que a concorrência é desleal no processo. E, bom, eu particularmente vejo que somente o voto não é suficiente, né, para a gente ter uma democracia mais ampliada, né, equitária, em que o processo econômico não deixe tantas pessoas desiguais e a política seja um processo de correção, mas não todo o tempo, né? O Estado tem que intervir. Muito embora, como está se percebendo na Europa e nos próprios Estados Unidos, o estado de bem-estar social é quem dá oportunidade aos de baixo. Você imagine se a gente não tem escola, uma saúde que seja pela via pública, né? Dificilmente esse estado oferece que as pessoas comam, se vistam, né? Tenham uma casinha para viver. Poderia oferecer pela lógica do mercado, né? Lógica econômica tradicional, nem a natureza suporta, nem a sociedade suporta. Então, a via política, pelo único voto, é insuficiente. Então, eu vejo que deveria ter uma constante, todo dia tem que ser um processo de participação, né? E é isso, que essa eleição seja um pouco uma esperança de renovação aqui para o Estado do Acre e que todos tenham direito a concorrer nas mesmas condições. Esse é o meu desejo. O processo eleitoral é o melhor, eu acho que o melhor processo que existe, né? Os melhores momentos em que o cidadão se manifesta e decide o que quer, né? E é isso. Desejar a todos uma boa eleição de 2024. Obrigado. Obrigado, conselheiro Polanco. Passo a palavra à conselheira do SINE, Benício. Obrigada, Excelência. Eu inicialmente cumprimento a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, pacífica. Cumprimento a todos que nos acompanham pela Rádio Web e outros meios. Cumprimento também o conselheiro Malheiro, que já o fiz com os votos de saúde e longa existência e paz. E também associar-me às conclusões do conselheiro Polanco, dizendo que é uma utopia, né? Isso que a gente deseja, que vivemos numa sociedade de desiguais, né? De cometimento de ilícitos à luz do dia, à luz solar, né? Então, é muito difícil você ver realmente a vontade do povo prevalecer. Mas que a gente possa continuar com essa esperança. Dar as boas-vindas ao nosso querido doutor Mário Sérgio, e desejar saúde à sua esposa, a toda a sua família, e nada mais, senhor presidente. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, conselheira. Passa a palavra à conselheira Ana Lu Gouveia. Eu também só queria parabenizar o senhor pela condução dos trabalhos, parabenizar, já tive a oportunidade de desejar 150 anos para o Malheiro. E, no mais, vou cumprimentar a todos. É isso, senhor presidente. Obrigado, conselheira.
Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por estarmos todos com saúde aqui em mais uma sessão. Agradecer a presença de todos, conselheiros, presença das conselheiras, presença do doutor Mário Sérgio. Seja sempre bem-vindo, doutor Mário. Agradecer a doutora Cátia e toda a sua equipe que tornam possível a nossa sessão da forma telepresencial. Também parabenizar o conselheiro Malheiro por mais um ano de vida, que Deus abençoe a sua vida, que tenha muita saúde e vida longa, e que continue abençoando grandemente Vossa Excelência e sua família. E agradecer também aos ouvintes da Rádio Web, e não havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a presente sessão, colocando outra para dia e horas regimentais.